Ela dorme, uma menina pálida num quarto branco. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, com tradução para o português de Gil Alonso. Esse foi mais um livro de suspense que eu resolvi ler do dia pra noite e também fiz a leitura super rápido, só que dessa vez a história é feliz porque eu amei o livro, diferentemente do que aconteceu com A Paciente Silenciosa, que foi o livro que eu li da última vez que eu, enfim, inventei de ler um livro de suspense. Eu tava assistindo um vídeo antigo do canal da Duda Menezes, porque assim, gente, eu sou uma consumidora de conteúdo muito esquisita, eu gosto de ficar assistindo as coisas na ordem, por isso que eu tô sempre muito atrasada, tanto nos podcasts que eu sigo como nos canais que eu assisto, enfim. E é isso que eu tava assistindo esse vídeo da Duda, que eu não sei se é de 2020, de 2021, em que ela falava desse livro. E eu já tinha visto, né, outras pessoas falando dessa autora, mas impressionante como tem vezes que é uma coisa específica que vai te dar esse gatilho. Eu assisti aquele vídeo da Duda e na hora me deu vontade de ler esse livro, e aí eu comecei a ler ele no Kindle. E eu gostei muito desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu acho que ele tem alguns probleminhas, eu vou comentar a respeito disso mais no final, mas eu devorei, e por isso eu tô aqui pra fazer essa resenha e falar pra vocês que se vocês gostam de um bom livro de suspense, vocês não podem deixar de conhecer a obra da C.J. Eu já li um pouco a respeito dela e tem algumas pessoas que falam que ela é meio chupinhada do Stephen King, mas como eu não leio Stephen King e morro de preguiça do hype do autor, eu adorei a obra dela, não sei em qual possível livro do Stephen ela pode ser baseada. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Bom, em As Outras Pessoas a gente conhece então o Gabe, que é um homem que perdeu a sua filha e a sua esposa de forma muito violenta. Elas foram assassinadas em um dia enquanto ele estava voltando do trabalho e ele não consegue botar um ponto final nessa história. A gente tá acompanhando ele aí 3 anos depois do acontecido, mas no primeiro capítulo a gente tem, né, a história do dia em que elas foram mortas. E aí a gente consegue também compreender por que é que ele não consegue botar um ponto final nessa história. Porque ele tava voltando pra casa num trânsito enorme na estrada e ele vê a filha dele num carro desconhecido que tá bem na frente do carro dele. E ele tem a sensação de que a menininha fala papai. E aí ele fala que ele deve estar doido, porque por que é que a filha dele estaria num carro desconhecido. Pouco tempo depois, né, ainda preso no trânsito, ele recebe uma ligação da polícia dizendo que ele precisa ir imediatamente pra casa. Quando ele chega, ele encontra então a história do assassinato. A história não, né, ele recebe a notícia do assassinato da sua mulher e da sua filha, mas ele tem certeza que ele tinha acabado de ver a menina num carro desconhecido e achado que ele tava doido, mas enfim, ele fica tão abalado emocionalmente com tudo isso que quem faz o reconhecimento do corpo é o sogro dele. O que faz com que ele tenha ainda mais dúvida em relação a esse fato. Será que a filha dele morreu? Será que não? Já faz 3 anos do acontecido, mas ele, enfim, entregou sua vida totalmente a isso. Ele abandonou tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, e ele vive agora numa Kombi no meio da estrada, na estrada em que ele jura ter visto a menina num carro, rodando infinitamente por aquela estrada e parando nos cafés, fazendo perguntas então sobre o possível paradeiro da menina que ele acha que é a sua filha e procurando insistentemente pelo tal carro dentro do qual ele viu a menina. E, é claro, ele também não consegue ter certeza disso, ele só sente uma angústia dentro dele que ele não consegue pausar, mas ele obviamente se pergunta por que é que o sogro dele teria mentido, porque ele obviamente reconheceria a própria neta que ele tanto amava. Agora, se ele não se confundiu ao reconhecer o corpo, por que é que ele teria mentido? E além disso, de quem era o corpo e por que que tinha outra menininha da idade da sua filha dentro da sua casa naquele momento e tenha sido assassinada com a sua mulher? E no fim das contas, ainda por cima, quem assassinaria a sua mulher e a sua filha? Que motivo teriam pra isso? Tudo isso passa pela cabeça dele, mas ele não consegue encontrar nenhum conforto, nenhuma paz, então ele continua nessa vida. A gente vai acompanhando então a jornada do Gabe nas suas eternas investigações em busca de solucionar a história do assassinato da sua mulher e do possível sumiço da sua filha, responder todas essas perguntas e, enquanto isso, a gente acompanha também em paralelo no livro a história da Kate, se eu não me engano o nome dela é Kate, eu sou ruim com o nome de personagem, que é uma garçonete de um desses cafés de beira de estrada no qual o Gabe sempre para pra tomar café. Ela acha muito curiosa a história dele, acaba se envolvendo um pouco, mas nas partes do livro que falam sobre ela, a gente conhece também um pouco da história de vida dela, que nada tem a ver ali com a vida do Gabe. E a gente tem uma outra história em paralelo, que é a de uma moça, que se eu não me engano se chama Danielle, mas eu posso estar inventando, que está fugindo com uma menina. Ela tá insistentemente fugindo, a gente percebe que ela tá aí há alguns anos fugindo com essa menina de um perigo que ela não conta qual é e que a gente também não consegue entender.
Temos essas 3 histórias e alguns fragmentos perdidos no livro. Um deles, logo no começo, foi o trecho que eu li na abertura do vídeo, que ele tá até assim, são poucos parágrafos escritos em itálico, eles aparecem bem de vez em quando na história, que falam da história dessa menina pálida que dorme num quarto. Como que tudo isso vai se juntar? Aí você vai ter que ler pra saber se é que tudo vai se juntar no final. A C.J. Tudor promete uma história cheia de detalhes e ela realmente cumpre o que ela promete. Eu não consegui parar de ler esse livro. Sério, eu, em geral, não leio na academia, eu prefiro ouvir podcast, mas eu estava tentando, naquele tempinho de descanso entre um exercício e outro, ler pelo menos mais um parágrafo. Eu realmente não conseguia parar e o que me faz ficar um pouquinho decepcionada com o finalzinho em si. Não porque ele não resolva a história, ou porque ele não tenha nada a ver com a história, mas sei lá, eu achei que o último capítulo não tinha necessidade de existir. Ele acabou me deixando, assim, meio, tá, por que ela fez isso? Mas não só por causa desse último capítulo. Tem uma outra questão na história que é um pouco fantástica e que não consegui me comprar, assim. Eu gosto de muita coisa nessa história, de todas as partes que são bastante realistas, mas essa parte fantástica eu não consegui gostar, eu não sei, eu não compreendi, ela não me pareceu fazer sentido com toda a história, eu achei meio vazia e eu achei que a autora falhou ali, achei que ela deixou a história um pouco frágil e por isso eu dei 4 estrelas, mas é um suspense de altíssimo nível que vai te fazer querer virar as páginas sem parar, pelo menos, né, foi o que aconteceu comigo e que, de uma forma ou de outra, ainda explica que vingança é uma grande cadeia, uma grande bola de neve que, em geral, não faz sentido e não termina bem. Vou terminar o vídeo então com essa frase e vocês leiam a história se vocês quiserem saber o que isso significa. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem a obra da C.J. e que outro livro dela vocês indicariam pra que eu continuasse a leitura dessa obra. Devagar e sempre, porque eu não tô na vibe de livro de suspense agora, mas quem sabe um dia. Um beijo e até a próxima. Tchau!